Olá, eu sou a Andréa Quintão, obrigada por estar comigo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, convido a se inscrever agora, não esquecendo de acionar o sininho das notificações e de deixar um like nesse vídeo. Continue comigo na playlist Os Segredos que Vão Mudar a Sua Vida. Capítulo 4. A autossugestão, o meio para influenciar o subconsciente. Autossugestão é um termo que se aplica a todas as sugestões e a todos os estímulos auto-administrados que atingem a mente através dos 5 sentidos. Em outras palavras, autossugestão é a sugestão que a pessoa faz para si mesma. Trata-se de um instrumento de comunicação entre a parte da mente, onde ocorre o pensamento consciente, e a parte que serve como área de ação do subconsciente. Através dos pensamentos dominantes que o indivíduo permite que permaneçam no consciente, independentemente de esses pensamentos serem negativos ou positivos, o princípio da autossugestão atinge o subconsciente de forma voluntária e o influencia com esses pensamentos. Nenhum pensamento, seja ele negativo ou positivo, pode entrar no subconsciente sem o auxílio do princípio da autossugestão, com exceção dos pensamentos captados do éter. Dito de outra forma, todas as impressões dos sentidos que são percebidas através dos 5 sentidos são interrompidas pela mente consciente do pensamento, podendo ser transmitidas para o subconsciente ou rejeitadas, a critério do indivíduo. A faculdade consciente serve, portanto, como uma proteção externa para a abordagem do subconsciente. A natureza desenvolveu o indivíduo para que ele, por meio dos 5 sentidos, tenha controle absoluto sobre o conteúdo que chega ao subconsciente. Isso não significa, contudo, que o indivíduo sempre exerça esse controle. Na grande maioria dos casos, as pessoas não mantêm esse controle, o que explica por que tantas delas passam a vida na pobreza. Lembre-se do que foi dito sobre o subconsciente assemelhar-se a uma área fértil do jardim. E se não forem plantadas ali sementes das espécies mais desejadas, as ervas daninhas vão crescer em abundância. A autossugestão é um instrumento de controle através do qual o indivíduo pode alimentar o subconsciente de forma voluntária com pensamentos de natureza criativa ou, por negligência, permitir que pensamentos destrutivos encontrem seu caminho nesse rico jardim da mente. O leitor foi instruído, nos últimos 6 passos descritos no capítulo sobre o desejo, a ler em voz alta, 2 vezes por dia, a afirmação por escrito de seu desejo por dinheiro, e a se ver e se sentir de posse do dinheiro. Ao seguir essas instruções, o indivíduo comunica o objetivo de seu desejo diretamente para o subconsciente em um espírito de fé absoluta. Por meio da repetição desse procedimento, criam-se hábitos de pensamento de forma voluntária que são favoráveis aos esforços do indivíduo para transformar o desejo em seu equivalente financeiro. Volte para esses 6 passos descritos no capítulo 2 e releia-os com bastante atenção antes de prosseguir. Depois leia com muito cuidado as 4 instruções para organizar seu grupo da mente mestra, descritas no capítulo 7 sobre planejamento organizado. Ao comparar esses 2 conjuntos de instruções, é possível perceber que ambos envolvem a aplicação do princípio de autossugestão. O leitor deve lembrar, portanto, ao ler em voz alta, a afirmação de seu desejo, através do qual se esforça para desenvolver uma consciência do dinheiro, que a mera leitura das palavras não tem nenhum significado, a menos que seja combinada com emoção ou sentimento. Repetir 1 milhão de vezes a famosa fórmula de Emile Coué, que diz: dia após dia, sob todos os pontos de vista, estou ficando cada vez melhor, sem misturar
emoção e fé com as palavras não vai promover nenhum resultado satisfatório. O subconsciente reconhece e atua apenas sobre os pensamentos que foram misturados com emoção ou sentimento. Esse é um fato de tamanha importância que vale ser repetido em praticamente todos os capítulos, pois a falta de compreensão disso é a razão principal de a maioria das pessoas que tenta aplicar o princípio de autossugestão não obter os resultados esperados. Palavras simples e destituídas de emoção não influenciam o subconsciente. Resultados significativos não podem ser obtidos até que se aprenda a atingir o subconsciente com pensamentos ou palavras faladas que tenham sido harmonizadas emocionalmente com a crença. O indivíduo não deve desanimar caso não consiga controlar e orientar as emoções na primeira tentativa. É preciso lembrar que não existe a possibilidade de algo a troco de nada. A capacidade de alcançar e influenciar o subconsciente tem seu preço, e é preciso pagar esse preço. Não se pode trapacear, mesmo que se queira. O preço da capacidade de influenciar seu subconsciente é a persistência eterna na aplicação dos princípios aqui descritos. Não se pode desenvolver a capacidade desejada por um preço mais baixo. Apenas o indivíduo é quem deve decidir se a recompensa pela qual está lutando, a consciência do dinheiro, vale o preço que deve pagar pelo esforço. Apenas a sabedoria e a astúcia não vão atrair nem reter o dinheiro, exceto em alguns casos muito raros, nos quais a lei das médias favoreça a atração do dinheiro por meio dessas fontes. O método para atrair dinheiro aqui descrito não depende da lei das médias. Além disso, o método não tem favoritos, ou seja, vai funcionar para uma pessoa tão efetivamente quanto para outra. Na ocorrência de fracasso, o responsável por ele foi o indivíduo, não o método. Se o indivíduo tentar e falhar, deve tentar novamente, repetidas vezes, até ser bem-sucedido. A capacidade de utilizar o princípio de autossugestão depende, em grande parte, da capacidade da pessoa para se concentrar em um determinado desejo, até que o desejo se torne uma obsessão ardente. Quando as instruções conectadas começam a ser executadas com os 6 passos descritos no capítulo 2, é necessário que se adote o princípio da concentração. Seguem aqui sugestões para o uso eficaz da concentração. No começo da execução do primeiro dos 6 passos, aquele que oferece as instruções para fixar na mente o montante exato do dinheiro desejado, os pensamentos sobre esse montante de dinheiro devem ser mantidos por meio da concentração ou da fixação da atenção, com os olhos fechados até que a aparência física do dinheiro realmente possa ser visualizada. Isso deve ser feito pelo menos uma vez por dia. Enquanto esses exercícios são assimilados, o leitor deve seguir as instruções dadas no capítulo sobre a fé e procurar se ver realmente de posse do dinheiro. Aqui está o fato mais significativo. O subconsciente aceita quaisquer ordens dadas com um espírito de fé absoluta e atua sobre essas ordens, embora, antes de serem interpretadas, as ordens muitas vezes tenham de ser apresentadas várias vezes através da repetição. Em sequência à afirmação anterior, considere a possibilidade de usar um truque perfeitamente legítimo com o subconsciente. Esse truque tem como finalidade fazê-lo acreditar. Uma vez que o indivíduo acredita e precisa ter o montante de dinheiro que visualiza, que esse dinheiro já está à espera do indivíduo, que o subconsciente deve entregar ao indivíduo planos práticos para que este obtenha o dinheiro.
Entregue o pensamento sugerido no parágrafo anterior para a imaginação e veja o que ela pode ou poderá fazer para criar planos práticos para a acumulação de dinheiro através da transmutação do desejo. Não espere por um plano definido, por meio do qual pretenda receber serviços ou produtos em troca do dinheiro que visualiza, mas comece a ver a si próprio de posse do dinheiro, enquanto exige e espera que o subconsciente entregue o plano ou planos de que precisa. Esteja alerta para esses planos e, quando eles surgirem, coloque-os imediatamente em ação. Quando os planos aparecerem, provavelmente ficarão brilhando na mente por meio do sexto sentido, na forma de uma inspiração. Essa inspiração pode ser considerada uma mensagem direta da inteligência infinita. Trate-a com respeito e haja sobre ela assim que ela surgir. Deixar de fazer isso será fatal para a obtenção de sucessos. No quarto dos 6 passos, instrua-se a criar um plano definido para realizar seu desejo e começar de uma vez a colocá-lo em ação. Essa instrução deve ser seguida exatamente da maneira descrita no parágrafo anterior. Não confie na razão ao criar o plano para a acumulação de dinheiro por meio da transmutação do desejo. A razão das pessoas apresenta falhas. Além disso, a faculdade de raciocínio pode ser preguiçosa e as pessoas podem se decepcionar se dependerem completamente delas. Ao visualizar o dinheiro que pretende acumular, com os olhos fechados, veja-se prestando serviço ou entregando a mercadoria que pretende dar em troca desse dinheiro. Isso é importante. Sumário das instruções. O fato de ler esse livro é uma indicação de que o leitor busca um conhecimento sério. É também sinal de que é um estudante do assunto. Se for apenas um estudante, essa é uma oportunidade de aprender muita coisa que ainda não sabe. Porém, para realmente aprender, será necessário assumir uma atitude de humildade. Se escolher seguir algumas das instruções, mas negligenciar ou se recusar a seguir outras, será um fracasso na certa. Para obter resultados satisfatórios, é preciso seguir todas as instruções com fé. As instruções relacionadas aos 6 passos dadas no capítulo 2 estão aqui resumidas e combinadas com os princípios referidos no presente capítulo como segue. Primeiro, vá para um lugar calmo, de preferência a sua cama à noite, onde não seja perturbado ou interrompido. Feche os olhos e repita em voz alta, de modo que possa ouvir as próprias palavras, a declaração por escrito do montante de dinheiro que pretende acumular, o prazo para acumulação e a descrição do serviço ou produto que pretende oferecer em troca do dinheiro. À medida que executa essas instruções, veja a si mesmo de posse do dinheiro. Por exemplo, suponha que pretende acumular $100.000 no dia 1º de janeiro, daqui a 5 anos, ao prestar serviços como representante de vendas. A declaração por escrito do propósito em questão deve ser similar ao seguinte: no dia 1º de janeiro, escolha o ano, terei em meu poder $100.000, que virão a mim em montantes variáveis, de tempos em tempos. Em troca desse dinheiro oferecerei serviços mais eficientes, em maior quantidade e de melhor qualidade, de que sou capaz como representante de vendas e descrevo o serviço ou produto que pretende vender. Acredito que terei esse dinheiro em meu poder. Minha fé é tão forte que posso ver agora esse dinheiro diante dos meus olhos. Posso tocá-lo com minhas mãos. O dinheiro está agora aguardando para ser transferido para mim, no momento e à medida que eu entregar o serviço que pretendo prestar.
Aguardo um plano para acumular esse dinheiro e vou segui-lo. Segundo, repita esse programa à noite e pela manhã até que consiga visualizar, em sua imaginação, o dinheiro que pretende acumular. Terceiro, coloque uma cópia por escrito da declaração onde possa vê-la à noite e de manhã, e leia antes de dormir e ao se levantar até que seja memorizada. Lembre-se, à medida que executa essas instruções, estará aplicando o princípio da autossugestão com a finalidade de dar ordens ao subconsciente. Lembre-se também de que o subconsciente agirá apenas mediante instruções fundamentadas em emoção e entregues com sentimento. A fé é a mais forte e mais produtiva das emoções. Siga as instruções do capítulo sobre fé. Essas instruções podem, à primeira vista, parecer abstratas. Não deixe isso perturbá-lo. Siga as instruções, não importa o quanto possam parecer abstratas ou impossíveis no início. Chegará um momento em que, se agir de acordo com as instruções, tanto no pensamento quanto na prática, um universo totalmente novo de poder se desdobrará para você. O ceticismo frente a todas as novas ideias é característico de qualquer ser humano. Entretanto, ao seguir as instruções descritas, o ceticismo logo será substituído pela crença de que, por sua vez, logo se cristalizará em fé absoluta. É quando então terá chegado ao ponto em que pode verdadeiramente dizer: sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma. Muitos filósofos declararam que as pessoas têm controle sobre seus próprios destinos terrenos, mas a maioria deles não conseguiu explicar o motivo de as pessoas terem esse controle. A razão pela qual você pode controlar a própria condição terrena, e especialmente a condição financeira, é explicada nesse capítulo de forma minuciosa. As pessoas podem obter controle de si e de seu ambiente porque elas têm o poder de influenciar o próprio subconsciente e, por meio dele, obter a cooperação da inteligência infinita. Esse capítulo representa a pedra angular do arco dessa filosofia. As instruções nele contidas devem ser compreendidas e aplicadas com persistência se você conseguir transformar desejo em dinheiro. O desempenho real da transmutação do desejo em dinheiro envolve o uso da autossugestão como um instrumento para se atingir e influenciar o subconsciente. Os outros princípios são simplesmente ferramentas para se aplicar às autossugestões. Mantenha isso em mente e estará sempre consciente da importância de que o princípio da autossugestão possui sobre os seus esforços para acumular dinheiro através dos métodos descritos nesse livro. Aplique essas instruções como se fosse uma criança pequena. Introduza em seus esforços algo de fé infantil. O autor teve o máximo de cuidado de não incluir instruções inviáveis, em vista de seu desejo sincero de ser útil. Depois de ler o livro inteiro, volte para esse capítulo e siga em espírito e em ação esta instrução. Leia o capítulo inteiro em voz alta, uma vez todas as noites, até que você se torne totalmente convencido de que o princípio da autossugestão é sólido e que ele vai realizar para você tudo o que lhe foi solicitado. À medida que lê, sublinhe com lápis todas as frases que o impressionam positivamente. Siga essas instruções ao pé da letra, e elas vão abrir o caminho para uma completa compreensão e domínio dos princípios do sucesso. Encerro esse capítulo por aqui. Eu espero que esse capítulo tenha ajudado você, tenha aberto os seus olhos, tenha falado no seu coração, tenha instruído a sua mente
e que a partir disso hajam grandes mudanças. Aguardo você no capítulo 5, o conhecimento especializado, experiências pessoais ou observações. Até lá!